estamos aqui nesta comunidade aprendente. Então, a primeira perspectiva que eu colocaria sobre o envelhecer é que a possibilidade de aprender algo novo, de lidar com o que não sabemos, de lidar com a nossa ignorância, é um processo para a vida. E as doenças? Independentemente das doenças, quem está vivo tem saúde. A minha ideia é essa: quem está vivo tem saúde. Agora, cabe a nós olhar para a pessoa, para as doenças, por DSM ou por CID-10, 11, 12, sei lá o quê, ou olhar para aquele sujeito como um sujeito de desejo e de possibilidades de criação e recriação do seu pertencimento a esse tempo finito que é viver. Então, essa é a minha ideia, por isso que, posteriormente, nós fundamos, juntamente com vários colegas de várias universidades, a Associação Brasileira de Psicologia da Saúde. A psicologia embarcou no modelo médico no sentido de olhar muito mais as doenças, o sofrimento, o mal-estar, do que a possibilidade de enfrentamento ou de transformação dessas realidades. A gente tem uma herança do modelo médico que vem do Freud. Por exemplo, o modelo clínico, quem disse que a psicologia clínica em oposição à psicologia experimental do Wundt, foi Freud que sugeriu esse nome, né? É interessante a história da psicologia lá em língua alemã e tal, e os desdobramentos que isso foi tendo no sentido da psicologia enaltecer aquilo que a sociedade até hoje tem dificuldade de fazer, ou seja, valorizar os fatores e a realidade emocional e psicológica ligada com o desenvolvimento humano. O nosso tesão ainda é sensório-motor, é o corpo, é a matéria, é a neuroquímica, é a genética, e eu, como biólogo, fico à vontade para falar isso. E nem na genética, às vezes, o psicólogo chega, né? Considerando já as primeiras experiências do embrião e, claro, do feto. Ali já tem vida, gente. Já tem vida em movimento, já tem algo que se inscreve, não é apenas uma massa de células que vai pouco a pouco configurando um sistema de órgãos, enfim, um organismo, uma organização, daí organismo. Tá? Então, acho que até hoje as resistências aos fenômenos psicológicos estão em todos os ambientes, porque o psicológico é misterioso, é desconhecido, é incomodativo. Por exemplo, quando a gente fala mecanismos de defesa, isso já está posto na cultura ocidental, que há mecanismos de defesa, que há racionalizações, por exemplo, que há negação de realidades indesejáveis, que há deslocamento, que há formação reativa. Meus pais me tratam mal, o chefe me trata mal, mas o técnico de futebol me trata mal, mas ele quer o meu bem, ele é agressivo, ele é violento, ele é mal educado, ele quer que eu melhore, não é? Então eu transformo aquele ato de violência e de agressão num ato amoroso, formação reativa. Eu não tenho muito como lidar, não é? Com essa situação desagradável, com esse conflito, e aí faço da formação reativa uma bela generalização. O Freud vai dizer lá nos últimos tempos da vida dele, nesses textos que eu escolhi, principalmente Análise Terminável e Interminável, e o Luto e Melancolia. Análise Terminável e Interminável é de 37. Ele já estava indo para a Inglaterra, porque não dava mais, o nazismo já estava prendendo a Ana Freud, alguns irmãos do Freud já tinham morrido, já tinham sido mortos e tal, e não teve jeito, ele teve que ir para a Inglaterra, né? E lá ele vai ficar 1 ano e 6 meses, sei lá, alguns meses. Bom, mas o fato é que o mecanismo de defesa nem sempre
ele te dá uma boa solução, mas ele te coloca na racionalização e não na racionalidade. Você racionaliza o afeto. E uma cultura como a nossa, que é obsessiva, que é da regra, que é da norma, que é das estatísticas, tal, ela quer normatizar e controlar tudo. E quer esterilizar o quê? O psicológico, a emoção, os afetos. O obsessivo é um grandíssimo lutador para esconder os afetos. Então, o sujeito que fala em regra, ordem e progresso, é o positivista por natureza, mas quando ele tem uma oportunidade, a canalice que vai na alma faz com que ele pratique todo tipo de barbárie, não é? Então, são aqueles que têm a palavra de Deus, ou as boas palavras, as boas intenções na boca, mas o canalha está à espreita para se manifestar, não é? De forma destrutiva. Então, gente, essas defesas, essas resistências, seja em análise ou na vida cultural, na vida política, não é? Elas permeiam a nossa tentativa de vivermos dentro de uma lógica de previsão, de controle, de ordem. E com ordem a gente não cria nada, né? Só um pouco de desordem, um pouco de caos, para a gente reorganizar as coisas de um outro modo. Então, terapia enlouquece, terapia é perigoso, pensar em sexualidade é perigoso, porque as uvas estão maravilhosas, mas eu não posso alcançá-las. Então, eu digo que elas estão verdes, racionalização clássica. Então, os mecanismos de defesa fazem a gente desenvolver várias maneiras de fuga do real, fuga do desejo, empobrecimento da vida, adestramento da própria vida. E a gente vai pagar um preço alto por querer adestrar a vida à medida em que o surpreendente sempre acontece. O não previsto faz parte do previsto. É previsto o imprevisto. Um desses imprevistos é, de repente, estou velho. E aí? E agora, José? Dentro dos critérios sociais, 60 anos, em outros países 65, estás velho, ganha lá uma carteirinha para estacionar, é legal, ganha os privilégios, o aeroporto é bom, né? Poder estacionar e tal. Até ganha umas coisas boas, gente. Quem se preparou minimamente para envelhecer e para se aposentar, tem a opção de não trabalhar, inclusive, e de ter tempo para coisas criativas, desde que não queira virar um poste ou um espectador de programas de crime e tal, ou sei lá o que, né? Enfim, pessoas jogando fora, né? O tempo precioso. Mas, sem dúvida que há uma situação melhor nesse momento para a minha geração. Não sei como é que vai ser a de vocês, né? Eu, como me aposentei numa universidade, autarquia municipal, pública e tal, né? e numa privada e tal, enfim, e tantas outras pessoas que conseguiram aí numa aposentadoria razoável. Eu não sei como é que as novas gerações e até quando vão poder bancar esses idosos que cada vez vivem mais. Por que esse nome? Só para explicar e situar vocês. Quando me veio o convite pela Bela, cadê a Bela? Não tem. A Bela me mandou o convite, né? E aí eu vi que era senescer, falei, bonito, não é senilidade, é envelhecer, é velho com saúde. Eu falei, pô, da hora esse negócio, gostei. Vou lá, vou topar, vou sair desse negócio que não quero mais vida acadêmica. Há 3 anos que eu não venho mais nada. Falei, aposentei dessas coisas. Vou em eventos não ligados à psicologia, falando com outros profissionais. Pode ter psicólogo, mas o clima é outro. Aí eu vou. Bom, moral da história. Aí eu falei, bom, mas eu
vou ler o que é que tem aí sobre envelhecer e saúde mental na abordagem psicanalítica. Aí fui ler, mania de pesquisador. Fui lá nas bases de dados, consultar os artigos, e era uma desgraceira. Só perdas, prejuízos, danos, limitações, só empobrecimento. Fiquei assim decepcionado, porque uma das últimas teses de doutorado que eu orientei era sobre envelhecimento saudável, já era um nome mais legalzinho, né? A Liberalesco, lá da Unicamp, tinha sido minha professora, Ana Liberalesco Nery, psicóloga, nossa colega, ela estuda o envelhecimento e dá uma dignidade ao envelhecimento. E o trabalho que vinha da psicanálise me chocou um pouco, assim, psicanálise que gosta de doença, gosta do ganho secundário da doença, entendeu? E eu falei, mas é possível, além do luto, ela incorporou aqui o nosso título, né? Além do luto da melancolia, a saúde no envelhecer. Eu faço como pergunta e, claro, faço como afirmação. Eu afirmo essa hipótese, né? Mas fica em aberto essa pergunta. A saúde, sim, porque o meu entendimento de saúde é enquanto há vida, enquanto você não deu a última respirada, ainda há possibilidade de saúde e de alguma interação criativa. E claro que eu agradeço a vocês pelo convite, porque eu tive a oportunidade de rever os meus lutos, né, os da Débora, a gente viveu vários lutos juntos aí, e a primeira coisa que vem se associa luto e morte com velho. Mas aí, claro, eu me dei conta que eu perdi um sobrinho com 3 anos, uma outra com 16. Está muito associado o luto e a morte com o velho. E a gente sabe que a morte acontece ao longo de toda a trajetória da vida. Vai? Então há enlutados e há luto, e há aqueles que não saem mais do luto, que entram no caixão do defunto e lá ficam, né? Por lá eles permanecem, aquele luto interminável. Mas em geral as pessoas resolvem o luto. O Freud tem esse texto maravilhoso, quando começa a Primeira Grande Guerra Mundial, o Freud escreve, 14, 15, publicado, O Luto e Melancolia, que é um texto belíssimo. Leiam, psicanálise. Estudar depende de observação, depende de leitura, depende de encarar textos que não são divertidos, mas que podem ampliar a tua perspectiva. É como uma boa literatura, e a psicanálise tem uma boa literatura também, não é? É uma psicologia e tanto. E sempre a psicanálise lutou para elevar os fatores psicológicos do sofrer e do adoecer humano. Eu digo, a gente continua sem história motora, a gente tem dificuldade de entender que a gente vê uma ponte, mas a gente não vê o cálculo algébrico abstrato que permitiu que aquela ponte continuasse ali. Fica aquela ideia ingênua que observar é observar no sentido fenomenológico superficial. Tem muitas formas de observar, muitas formas de fenomenologia. E claro que, juntando luto, melancolia com análise terminável e interminável, que é de 37, o Freud vai deixar claro que o modelo do nosso trabalho, o protótipo é o sonho. Não tem nada mais protótipo que o sonho. E lá você mata quem você quiser, faz a orgia que você quiser, faz as tradições que você quiser. E o sonho, da mesma forma que o nosso inconsciente, é atemporal. E permite todo tipo de paradoxo, todo tipo de contradição. Esse é o nosso inconsciente, está em nós o tempo todo, né? E a gente está lá demandando realizações alucinatórias de desejo, tal qual a criança na infância, na falta do seio, na falta do calor,
na falta do cuidado de higiene, ela alucina esse cuidado. Tá? E ela vai se expressar, vai se manifestar na busca do atendimento desse cuidado amoroso, digamos assim, dessa sintonia do ambiente com o infante, que ainda não fala, o infantil, que é o que nós cuidamos em clínica, o que não fala, mas que se expressa e se comunica o tempo todo, de uma outra forma, produzindo angústia, produzindo medo, quando o amor não vem, e o medo não atendido, gerando aquilo que a gente vê no cotidiano social, que é o ódio, todo tipo de ódio. Tá? Bom, então, um panorama geral, assim, para não me estender, a única coisa que eu quero... Tenho quantos minutos ainda? Vou respeitar o tempo, eu vou ser disciplinado aqui, vou ser bem careta. 5. Então, o Freud compara luto com melancolia. Qual que é a diferença? Ele vai dizer que o luto é uma perda de um objeto amado, de um ideal, de uma expectativa. Não é só a perda de uma pessoa amada, querida, né? Mas é também a perda da inocência, a perda de que aquele amigo não foi tão amigo, aquela amiga não foi tão amiga, aquele companheiro, aquela companheira não foi tão amoroso assim, foi meio abusador, meio não sei o quê. Perder a ingenuidade, perder uma expectativa de receber a segunda gestação. Segunda gestação humana, que é sempre o cuidado do ambiente. Segunda gestação pode falhar a qualquer momento. E aí? Isso também é um luto. Vamos ter que lidar com o luto, não é? E aí, ou você aceita o luto, ou você continua com aquele canalha que te maltrata, ou com aquela mulher que também te maltrata. Os homens também sofrem, às vezes, no amor, não é? E sofrem tanto que estão matando, né? Não sabem o que fazer com o sofrimento. Querem se livrar do sofrimento. Então é preciso lidar com mais complexidade para a fragilidade masculina cada vez mais frágil e, portanto, cada vez mais violenta, cada vez com menores recursos simbólicos para fazer luto. Então, luta é uma experiência fundamental, não é só dos amores perdidos, né? Das pessoas queridas perdidas. Essa a gente até resolve com alguma tranquilidade. E o Freud vai dizer que quando morre alguém ou quando você perde alguém, o mundo muda para você, mas muda para você, para a tua vida interna. E você fica assim, ninguém deu bola, tal, o mundo continua igual, fulano foi embora, ou eu me separei, ou eu me decepcionei com o irmão, ou sei lá, com o vizinho, por aí fora. Bom, aí a vida segue e você vai ter um trabalho imenso para aceitar essa perda, lidar com ela, porque aí os humanistas estão certos. Se você não tem uma aceitação ativa do que se passa na tua realidade, você não tem como transformá-la. E essa é uma coisa difícil para o humano. O cognitivismo tem termos melhores para isso, quando fala em estágios de mudança, pré-contemplação, contemplação, ação, manutenção. Eles são mais didáticos, não é? Por isso que eles dão mais sucesso em culturas mais pragmáticas. A psicanálise é mais densa, tal, e nem todo mundo entende que enfrentar, não é? O sofrimento é o que permite amadurecimento. Como você lida com o sofrimento é que vai te possibilitar aprendizagem emocional e amadurecimento. Quem fica brincando e faz de conta que aceita, toda hora vai ser assombrado pelos seus defuntos, sejam eles quais forem. Tá? Vai viver assombrado aí com os seus monstrinhos. Então é isso. A melancolia, gente, que também pode ser chamada de depressão, e já se chamava de depressão naquela época, só que Freud diz, não, isso é mais complexo que depressão.
não é só a redução do ânimo, redução do humor, redução da energia para as tarefas da vida cotidiana. É uma estrutura interna de autodepreciação, autoacusação, tudo é difícil, tudo é vagaroso, tudo é pesaroso, tudo é sem graça, tudo é negativo. Então é uma estrutura melancólica nesse sentido. E redução da autoestima. Ou seja, a identificação com aquilo que foi perdido. Eu sou estragado, eu sou podre, eu sou desajeitado, eu sou aquele que tem as piores coisas deste mundo. Mas o melancólico, ele sofre um bocado, é diferente, é mais complexo que o luto. Ele é igual ao luto, mas tem uma complexidade a mais. O self-love, o amor próprio, autoestima, sei lá o nome que a gente mais usa para isso, é rebaixado. É rebaixado. Tem um rebaixamento, coisa que não tem no luto. Morreu, tem uma culpa, né? Eu fui poderia ter sido um pouco melhor com essa pessoa que foi, e agora, o que eu vou falar, o que eu vou fazer comigo mesmo? Porque lá pelas tantas a gente também se desejou livrar da pessoa que morreu. Em algum momento a gente sempre quer se livrar das pessoas que nos incomodam ou que não correspondem à nossa idealização. Tem muita idealização nas nossas relações. E o luto das idealizações é um luto difícil à medida que a ameaça que vem da não idealização, que é esse mundo imperfeito, incompleto, e que não é uma teta maravilhosa para suprir todas as nossas necessidades, é algo que incomoda, né? Essa expectativa aí platônica de esperar uma metade, não é? Completar. Não, as pessoas ganham coisas, é fundamental ter companhia humana, mas esquece de completar, tal, sai dessa, isso é coisa de criança, né? Faz parte das idealizações lá, do processo delirante da infância, mas que pouco a pouco deve ser substituído pelo princípio da realidade. Ele sempre aparece, não é? Para cortar o barato.